Paz e luz, meus amigos, muita paz, muita luz sobre você. Vamos falar sobre a teoria da conspiração. Vamos dar agora início a uma série de estudos sobre teoria da conspiração, Illuminati, Bilderbergs, né? Rothschild, Rothschild, como algumas falam. Bem, vamos falar sobre a teoria da conspiração. Será que houve e que há uma conspiração? Existem conspirações mundiais, uma conspiração mundial? De fato existe conspiração? Ou seria fruto de mentes doentias, desconfiadas, né? E os Illuminatis, os chamados Illuminatis, quem seria? Será que eles seriam maus mesmos? Ou seriam necessários? Ou um mal necessário? Se os Bilderbergs não dominassem o mundo, será que ninguém iria dominar? Todos iriam viver em comunhão, paz e amor? Será que o domínio mundial começou hoje? Ou algumas semanas atrás? Então é esse estudo, essa série de estudos que nós iremos ver, né, começando a partir deste comentário que vamos fazer apenas sobre o domínio mundial, né, e sobre a teoria da conspiração. Toda conspiração, seja ela a nível mundial, a nível de países, a nível de estados, de cidade, de bairros, de pessoas, de grupos de pessoas ou de família, essa conspiração, estas conspirações nasceram aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos lá ler? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela jogou uma verde, como o pessoal fala, jogou uma conversa. É assim que Deus disse? Então Eva corrigiu, né? E Eva disse, ó, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nele tocareis, ou seja, no fruto, para que não morrais. Então Eva disse certa, e Eva era conhecedora, né, que ela não poderia comer desse fruto. Então Adão sabia, Eva também sabia. Então a serpente disse a Deus: certamente não morrereis. Então aí começou a conspiração. Ele começou a conspirar contra esta família. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em parte verdade, e em parte ele omitiu que seremos conhecedores do bem e do mal, mas também sofreremos o bem e o mal. Então hoje o homem conhece o bem e o mal, mas também sofre a ação do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Bem, meu querido amigo, nessa primeira parte, que se consiste em uma conversa, nós podemos ver aqui que a conspiração contra a humanidade começou aqui. Adão foi enganado pela mulher, e a mulher foi enganada pela serpente. Mas depois que a mulher foi enganada pela serpente, ela foi utilizada pela serpente para enganar Adão. Então Adão não foi enganado pela serpente, Adão foi enganado pela mulher, o que legalmente deu direito a Satanás, e o homem caiu. Pois bem, a conspiração e o domínio mundial começou aí. Certa vez, lá na frente, em Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado, o diabo aparece para o Senhor Jesus e diz para ele:
tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque tudo isso me foi entregue aqui, nesse ato que eu acabei de ler para vocês. Satanás recebeu o direito, muitos direitos, um deles de ficar na terra, de conspirar contra todos os homens. Então há uma conspiração contra todos os homens, um desejo de domínio e um desejo de manipulação e um desejo de derrubar aquele que não obedece. Então a conspiração começou aqui no Jardim do Éden e todos os homens passaram a ser alvo da conspiração mista, demônio e seres humanos. Então, como Eva foi usada, segundo o livro de Melquisedeque, para derrubar Adão, outros homens são utilizados em possessões inconscientes, em possessões sutis, para derrubar o homem. O homem derrubando o homem, influenciado pelo demônio. Bem, o primeiro filho de Adão foi Caim e depois Abel. Seriam dois patriarcas, porque nasceriam de 100 em 100 anos. Então Caim poderia ter a diferença de 100 anos para Abel. E quando Caim matou Abel, eles poderiam ter aí 800 anos, 600 anos. O Brasil tem 500 anos. Veja quantas pessoas nasceram no Brasil. Veja só. Imagina aquelas mulheres engravidando todo ano. Quantas crianças não deveriam ter existido antes de Caim matar Abel? Existia até o rei e terras como terra do rei Nod. Pois bem, quando Caim matou Abel, Caim poderia ter 500 anos. E ele sacrificou Abel, já mostrando que existia um domínio, uma conspiração meia espiritual e meia humana. Porque Caim conspirou contra Abel. Ele esperou Abel estar sozinho com ele no campo para se levantar contra ele e o matar. Segundo o livro de Melquisedeque, Caim, quando matou Abel, você não queria um sacrifício? Olha aí o sacrifício. Então, Abel já era um exemplo de Cristo. E isso vem acontecendo durante todas as páginas da Bíblia. Domínio mundial sempre houve. Não é agora que os Illuminati estão se levantando para dominar o mundo, eles sempre dominaram o mundo. Né? Um dos principais conspirador contra o Evangelho, né, foi Barrabás, foi Pilatos, né, e foi Caifás, o chefe de todos eles. Caifás estava constrangido porque Jesus Cristo tinha chamado os cambistas que vendiam dentro do templo pombas e bois na frente do templo também, que era o princípio da riqueza da família dele. Então ele decidiu conspirar contra o Senhor Jesus, levantando testemunhas falsas, tentando de todas as formas matar o Senhor Jesus, até que conseguiu. Pois bem, veja que a conspiração não é de hoje. Como Dalila conspirou contra Sansão, temos muitos e muitos casos de conspirações da Bíblia. A Bíblia poderíamos chamar o livro das conspirações. Por quê? Nós encontramos reinos conspirando contra reinos, rei contra outro rei, até Israel conspirando contra outras pessoas nós encontramos. Os filhos de Coré querendo derrubar Moisés. Conspiração e mais conspiração. Pois bem, você deve saber que existe uma força contra você. E essa força quer que você se lasque. Ela quer destruir você. A tentação vem justamente disso aí. Ele tenta para tentar legalizar uma ação. Quando Jesus estava no deserto, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, Jesus, e foi enfrentar a conspiração de Satanás. Satanás disse: olha, se você se ajoelhar, eu te darei tudo isto, porque me foi me dado. Então mostra que Satanás tem alguma autoridade sobre a matéria. Existe uma conspiração mista. Ou seja, se nós destruíssemos todos os Bilderbergs, os chamados Illuminatis, que alguns satanizam essas coisas, né, se levantaria outro. Porque encontramos domínio. Faraó dominou o mundo muito tempo. Assírio, domínio assírio.
né? Temos domínios e mais domínios babilônicos e vários, né? O rei Dário dominou junto com a Babilônia, e todos aqueles reinos que nós encontramos na Bíblia, muitos deles dominaram o mundo. O último foi Roma. Roma dominou o mundo. Então existiam os senhores romanos, os dominadores romanos. Nós estamos no século avançado, cheio de tecnologia, mas essa regra ainda continua. Os dominadores existem, porque ele controla a nossa água, controla a nossa bebida, controla a mídia, eles controlam tudo, ou quase tudo. Mas a Bíblia diz que não é contra eles que temos que lutar, mas contra um espírito que dá força a eles. Essas pessoas que dominam o mundo, elas são pessoas como eu e você. Elas sentem calor, sentem frio, sentem medo, sentem fome. São fracos que uma bala, um tiro mata. Porém, eles são revestidos por uma coroa hereditária, porque a maioria deles são de origem judaica. Tem que deixar isso bem claro, né? E eles vêm montado em cima de um maquinário financeiro, de uma potente máquina financeira hereditária que passou de pai para filho, de filho para neto, tal, e eles hoje estão no topo de tudo. Se eles dominam 70% da renda do mundo, esses caras são muito poderosos, sim. Mas me diga uma coisa, se nós destruíssemos os Illuminatis, que começou dentro, né, da Babilônia, dentro dos templos judaicos, depois passou para a igreja romana, e hoje está aí pelo mundo, se nós destruíssemos ele, você acha que o mundo ficaria sem dominadores? Me responda claramente. Se nós destruíssemos os Illuminatis, se nós de repente tivéssemos as autoridades de destituir a força espiritual que acompanha eles, o mundo ficaria sem dominadores? Com certeza não. Enquanto houver esse sistema, haverá dominadores. O próprio Senhor Jesus disse para eles: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Mostrando que Jesus Cristo não veio fundar um reino humano, mas um reino espiritual. E que este reino que começou com Eva, que é o primeiro domínio que Satanás teve sobre esse planeta, foi Eva. E depois passou para Adão, porque Adão caiu. Segundo o livro de Melquisedeque, Eva foi influenciada, quase possessa pelo espírito que estava na serpente, e ela foi usada. Como ela aderiu ao sistema do bem e do mal, ela ficou sendo o bem e ela ficou sendo o mal. Então teve uma parte má dela de tentar derrubar o seu esposo, o seu rei, o rei da terra, o primeiro Adão. E houve em Adão um sentimento de suicídio, de querer morrer com a sua esposa que tanto amava. Bem, nisso aí, Lúcifer conseguiu o direito, ou seja, os Beelzebus, os vários demônios touros, conseguiu o direito de influenciar neste mundo. Encontramos essa influência muito grande depois que Israel saiu do Egito, estava livre e liberta, indo para uma terra que mandava leite e mel. Mas quando Moisés subiu o monte para falar com Deus, eles fizeram logo o Beelzebu, ou seja, o bezerro de ouro, lá no deserto, que representava Beelzebu, príncipe deste mundo. Mamon, Deus das riquezas e tudo mais. Veja só que essa guerra jurídica espiritual não é de hoje, ela começou há muito tempo. E ela vai até o final dos tempos. E esse final dos tempos dará fim ao reino misto. Satanás, homem, homem bom, homem mau. Então haverá, esse sistema vai ter que ser mudado completamente. O que Jesus Cristo não fez. Jesus não ia colocar um pano novo, um remendo novo em um pano velho, porque o rombo ia ficar maior. Jesus Cristo resolveu fazer uma roupa nova completa. E não apenas um remendo em um pano velho. Bem, sendo assim, haverá sempre dominadores desse mundo até que esse mundo seja destruído. Eles vão controlar a carne, a comida e tudo mais. Se esses dominadores foram destruídos, outros dominadores se levantarão. Aí tem várias teorias, né? Teoria
dos reptilianos, né, que seriam uma geração mista entre homem e répteis, e que os extraterrestres seriam répteis, teriam transado com Eva e teria nascido metade homem, metade serpente. Então temos aí pessoas de sangue frio em nosso meio, e essas pessoas dominam o mundo. Bem, isso aí iremos falar no próximo vídeo sobre essa questão dos reptilianos. A questão é que o domínio humano passou a ser humano, e o príncipe deste mundo, que a Bíblia fala, chama-se Satanás, que domina esse sistema, que está influenciado, entronizado nesse sistema. Jesus veio, ganhou todo o poder e autoridade, mas não mudou o sistema. O sistema mudará quando chegar os dias. Depois veio o Nimrod, veio Caim, né? Depois veio o Nimrod, e todos esses foram homens cruéis. Né? Tanto Caim, que matou Abel, os filhos de Caim foram extremamente cruéis, inteligentes, fundadores de cidades, dominadores. Foram eles que fizeram as cercas e as divisões da terra. Depois veio o Nimrod, o grande homem de guerra da antiguidade. E esse homem era justamente, segundo desconfia, raça de Caim. Depois veio Jesus Cristo, no Novo Testamento, dizendo que iria ser cobrado de Israel o sangue daqueles profetas que Israel matou, que foram muitos. Israel matava os profetas, depois acreditava nele. E Jesus Cristo olhou para Israel e disse: será cobrado de vós o sangue, Mateus capítulo 23, o sangue dos profetas que mataste, desde Abel até Zacarias, que mataste entre o altar e o templo. Com esta declaração, Jesus Cristo deu a entender que possivelmente Israel não seja geração de Sete, e sim geração de Caim, porque foi Caim que matou Abel. E isso é algo para discutirmos no próximo estudo, na próxima parte. Porém, essas desconfianças entre linhas existem e mostram que Israel tinha por pai o diabo. Vós tem por pai o diabo e quereis agradá-lo. Alguns israelitas estavam sendo usados tremendamente pelo diabo e queriam agradar o diabo, mostrando que existia uma conspiração. A vida do Senhor Jesus Cristo é uma completa conspiração contra Satanás, recebendo, né, várias conspirações contra o bem. Jesus Cristo recebeu várias conspirações para tentar derrubá-lo, mas Jesus Cristo também conspirou contra o diabo. Ele também agiu porque ele veio derrubar o mais valente. Ele veio derrubar o valente porque ele era o mais valente. Então Jesus Cristo veio fazendo a sua função. E o diabo conspirou para derrubar o Senhor Jesus. Tentou de todas as formas. Inclusive Jesus Cristo teve hora que olhou e disse: vocês têm por pai o diabo e quereis agradá-lo. Tal era a forma de serpente que aqueles homens estavam utilizando para pegar de jeito o Senhor Jesus Cristo, tentar derrubá-lo, tentar fazer com que ele caísse em alguma coisa. Mas Jesus Cristo não caiu e se tornou o segundo Adão, e está montando um reino eterno para nós, e esse sistema vai cair. Antigamente era só os religiosos que diziam que o sistema ia cair, era só os religiosos que diziam que o mundo iria se acabar, eram só os religiosos que seguiam a Bíblia e os livros antigos. Hoje os próprios cientistas declaram que o mundo vai se acabar e que haverá um domínio mundial e que o homem irá destruir a terra e que o homem está destruindo a terra. Então você pode ver através dessa situação que existe uma conspiração. Voltando para a sua e para a nossa vida, existe uma conspiração contra você diariamente. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor procurando uma brecha, uma legalização para tragar. Então o diabo anda conspirando contra você através de fuxico, de fofoca, de queda, de pecados, algo que ele possa encontrar para enfraquecer o teu relacionamento com Deus e para frustrar
o propósito de Deus na tua vida. A Bíblia diz que ele, o diabo, veio matar, roubar e destruir, mostrando as 3 funções do diabo. E Jesus Cristo, em entrelinhas, deixa notas sobre uma conspiração, quando ele diz: se me odiaram, irão te odiar mais ainda. Se fizeram mal ao vosso mestre, quanto mais aos servidores. Se o mundo vos odeia, primeiramente ele me odiou. Então, entre linhas, Jesus Cristo fala que existe sim uma perseguição. E essa perseguição é mista. Da mesma forma que Satanás estava utilizando Eva para derrubar Adão, pessoas são utilizadas para te derrubar. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida e sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que estão contando as horas para ver você cair. Elas estão influenciadas, como aqueles judeus, estavam influenciados pelo diabo para tentar derrubar o Senhor Jesus. O principal Illuminati, o sumo sacerdote, Caifás, o principal dominador, ele sabia que Jesus Cristo era uma ameaça para o domínio que ele estava desfrutando. E cujo príncipe era o diabo. Cujo rei era o diabo. Mas, meu Deus do céu, Caifás não vivia dentro do templo. Quantas pessoas vivem dentro da igreja e são utilizadas pelo diabo para derrubar outras? É a conspiração. O que eu quero dizer, e vou dizer bem claro para você que está me assistindo, é que a conspiração promovida por Lúcifer e seus anjos, ela é mista. Não é um demônio que vai descer ou subir para que vai fazer a tua cabeça, mas alguém influenciado que dá lugar ao Satanás, ao demônio, que vai chegar para você e tentar te impedir. Como essa pessoa vai fazer isso? De todas as formas. O diabo conspirou através até de Pedro. O diabo entrou em Pedro e disse para o Senhor Jesus falando: não, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muito, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus explicando aos discípulos o que iria acontecer. E Pedro, sorrateiramente, chegou para o Senhor Jesus e disse: mestre, não deixe fazer isso contigo. Tenha pena de ti, mestre. Tenha piedade de ti. Jesus olhou e viu que aquilo não era Pedro sozinho. Aquilo era o diabo em Pedro. Então Jesus olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Tu que entendes só coisas do homem e não do céu. Então mostra que Satanás está mal informado. Ele está muito inteirado acerca dos assuntos da humanidade e totalmente perdido no que se diz respeito a tempos e estações de Deus. Existe uma conspiração, sim. E essa conspiração você tem que ser esperto, sabido, inteligente, pedir a Deus: meu Deus, me dá inteligência, Senhor, me dá inteligência, Senhor. Por quê? Só com inteligência e confiança na Bíblia, na palavra de Deus, é que você vence. Jesus mostrou que ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu a conspiração contra ele. Mas como ele venceu o mundo? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci essa conspiração toda. Eu venci. Glória a Deus. Ele venceu utilizando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Ele venceu utilizando a palavra de Deus. Não é como os fanáticos, não, mas observando os princípios. Veja a tentação de Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, a necessidade. Porque Jesus passou 40 dias e 40 noites sendo tentado com todo tipo de sorte. Aquelas 3 tentações citadas nos evangelhos, elas são as 3 dimensões de tentação. A primeira dimensão é a necessidade. Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Aí Jesus usou a
Bíblia. Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, você vai vencer utilizando a Bíblia. A segunda tentação, quando Satanás coloca ele em cima do pináculo do templo e diz: pula daí, está escrito, usando a Bíblia, Salmo 91, está escrito: a teus anjos dará ordem a teu respeito para tomar nas mãos, para que tu não tropece em alguma pedra. Pula daí. Então ele colocou a conspiração na frente do Senhor Jesus. Ele jogou as cartas. Se Jesus tivesse pulado, dizendo: eu sou filho de Deus, e pulado, ele tinha obedecido ao diabo, tinha perdido esse jogo de xadrez, esse jogo de conspiração. Mas Jesus olhou e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que o crente não pode viver somente de um versículo da Bíblia. Porque tem versículo que, se Jesus fosse viver só pelo Salmo 91, ele teria pulado. Mas Jesus tinha um outro texto que diria: não tentarás o Senhor teu Deus. E a última tentação é justamente isso: é o domínio, é o poder, é a posse, é a força que todo ser humano que está nesse mundo deseja. Todo ser que habita essa terra deseja ter dinheiro, fama, poder. Aí eu não desejo, mas deseja ter as coisas. Então a posse é algo desejável pelo ser humano. E Jesus olhou todos aqueles reinos, Satanás apresentando. Eu fico imaginando como é que Satanás apresentou esses reinos a Jesus. Não deveria ser assim como fosse uma imagem, uma nuvem, né? Como fosse uma televisão gigante. Jesus mostrou Hitler, Satanás mostrou Hitler, Mussolini, que matou 10 milhões de pessoas, né? Os ucranianos, né? Sobre o domínio de muitos líderes que os assassinaram depois, mostrando toda a riqueza, pompa, carnaval, dança, sexo, poder. E olha para Jesus e diz: tudo isto te darei, se prostrado e adorado. Ali era o checkmate. Tudo isso você vai ter, olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter fama, você vai ter poder. Você vai ter, é justamente isso o que a conspiração utiliza. As necessidades para te dominar, o orgulho para te dominar e o poder para te dominar. E Jesus olhou para o diabo, o tentador, como a Bíblia fala, o conspirador, e disse para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás e prestarás culto. Glória a Deus, Jesus venceu essa conspiração. Quando Jesus diz: eu venci o mundo, é justamente isso. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Você precisa pedir ajuda ao Senhor Jesus para vencer o mundo. Se você for na cabeça desses conspiradores, você vai estar frito. E tem uma coisa: você só vai perceber que está prejudicado depois de muitos e muitos e muitos anos. Você vai dizer: eita, que eu fui muito besta, que eu fui muito otário, fui muito abestalhado. Mas não vai acontecer isso, porque a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não passa em rosto. Peça sabedoria a Deus, fé, poder, para vencer estas conspirações. Existem poderes que vão do âmbito pessoal, poderes que querem destruir o seu casamento, destruir tua moral, tua reputação. Vai para o âmbito grupal, o grupo que você participa, a igreja que você participa, a SAB, o grupo que você participa. E vai para nível estadual, o estado, o país, o mundo. E o príncipe deste mundo ainda continua atuando. E ele utiliza de todas as ferramentas possíveis para destruir todo aquele que ele acha que vai cruzar o caminho dele. Nisso aí ele usou até a religião, muitas vezes matando os pecadores, inspirado por esse conspirador eterno, esse conspirador chamado Lúcifer. Pois bem, ele começou conspirando nos céus.
derrubou 1/3 dos anjos do céu. Depois ele veio para a terra, derrubou Eva, derrubou Adão e se entronizou nesse planeta como príncipe deste mundo. Foi vencido por Jesus Cristo, que vai requerer o trono e vai criar um novo sistema. Mas enquanto isso não acontece, conspirações são autorizadas. Adão autorizou a conspiração de Lúcifer aqui no planeta. Todos os homens são tentados ser iludidos, recebem uma visitação do mal para cair nas tentações, na conspiração. Satanás deseja derrubar. O desejo dele é derrubar, matar e destruir. E a conspiração é muito grande. No caso dos Bilderbergs e outros dominadores mundiais, isso aí é um fato. Que não começou hoje, não começou ontem, nem antes de ontem. Isso vem desde a Babilônia. O mundo vem sendo dominado, né, pelos dominadores da terra. Que em todas as áreas não houve nenhum dominador da terra que não fosse considerado cruel. No Japão, nos Estados Unidos, na China, todos os lugares tiveram dominadores. E esses dominadores foram cruéis. Aí alguns dizem, será que são os reptilianos, filhos de Adão com a serpente? Então há muitas teorias sobre isso, que eu vou comentar. Não estou dizendo que eu apoio não, viu? Eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo, na próxima palestra. Mas quero deixar bem claro, existe sim uma conspiração, que vai de nível pessoal a nível mundial. Existem sim dominadores do mundo, e se nós destituíssemos os dominadores, outros viriam e dominariam, e Beelzebub estaria ao lado deles, né, o bezerro de ouro. Então, resta-nos dizer a esperança. A esperança é esta, que a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera neste mundo, ou seja, o espírito da conspiração do anticristo já opera neste mundo, mas tem um que o impede de manifestar. E quem é este um? É o Senhor Jesus. O anticristo não se manifestou ainda porque há impedimento. Ele também não consegue fazer tudo o que ele quer. Existem brechas na lei, existem brechas nas legalidades, e ele não consegue estabelecer total. Ele tenta e tenta novamente, e tenta novamente. Mas há um espírito atrás, e esse espírito levanta grupos, derruba grupos, influencia homens. Não é questão de espiritualizar, de poetizar demais, não. Mas é uma questão lógica descrita na Bíblia Sagrada. Vamos para o próximo vídeo e você vai achar muito interessante sobre a teoria da conspiração. Agora vamos entrar na parte dos Illuminatis. Quem são os Illuminatis? De onde vêm? Né? Tão dito pelo canal Verdade Oculta. Diga-se por passagem, parabéns a Robson do canal Verdade Oculta, né? Verdade Oculta. Muito bem descrito sobre os Illuminatis. Tem também vários canais nos Estados Unidos que relatam esse fato. E vamos dar a nossa opinião sobre os Bilderbergs, os dominadores do mundo. Vamos fazer uma sequência. Vamos para o próximo vídeo. Paz e luz.